Olá, super vendedores, tudo bem? Sextou, exatamente. Primeira sexta-feira de 2025. E aí, como é que você tá? Tá firmeza? Eu espero que sim. Hoje vamos falar sobre como fazer uma venda consultiva. 7 técnicas, mais 2 bônus para te ajudar nesse desafio. Antes da gente começar, quero reforçar o meu pedido para você participar do Censo Papo de Vendedor. Menos de 3 minutos você me ajuda a produzir um papo de vendedor cada vez melhor para você que está aí do outro lado. Quero te convidar para o programa de aceleração Turma 11, começando agora em janeiro. Você que fez o seu pedido, sua promessa, pulou as suas ondinhas, aproveite agora para a gente conseguir acelerar os seus resultados em janeiro. E ó, 1 ano de acompanhamento. Eu e Dani junto com você para te ajudar nessa jornada. E por fim, mas não menos importante, quero reforçar que a Plumes CRM é o nosso parceiro aqui no Papo de Vendedor. Eu gostaria muito que você conhecesse essa ferramenta. Nós estamos usando e nós estamos adorando. Então já sabe, os 3 links estão na descrição desse episódio aqui. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar! Quais são as principais dúvidas que os vendedores podem ter quando o tema é venda consultiva, cara? Vamos lá, cara. Acho que, começando pelo começo, Lê, Sempre. a gente tem ali dúvidas no topo do funil, né? Tá. Quem eu devo prospectar, como devo prospectar e como eu abordo os clientes, né? Sendo que, poxa, eu vou fazer uma ligação fria, por exemplo, né? Então, para quem eu ligo, o que eu falo para esse cliente? E como São duas coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Como que eu gero uma lista, Tá. né? E depois que eu tenho essa lista, né, de prospecção, o que eu falo para esses caras quando eu ligo? Porque eu que estou indo atrás deles, né? Então as pessoas, elas acham que muitas vezes estão incomodando, tô ligando pro cara, ele não precisa de nada, ele não vai querer falar comigo, né? Tem todo um problema ali de abordagem, tanto técnica, né, quanto comportamental. Tá? E aí a gente chega efetivamente na parte de levantamento de necessidade, né? Que as pessoas têm dificuldade de conversar sobre dores, né? Ele quer perguntar sobre o que o cliente está precisando, como que funciona a sua operação, são perguntas que não trazem dor, né? E a venda consultiva, ela melhora a chance de você gerar valor quando você extrai dor no levantamento de necessidade, né? E as pessoas, os vendedores, eles têm um pouquinho de receio de fazer pergunta difícil, né? E aí existem metodologias, né, que a gente passa no programa de aceleração, por exemplo, o Spin Selling, que te ajuda a criar as perguntas corretas para que você consiga conduzir o cliente do outro lado a te passar essas informações. Você citou o Spin, mas existem outros frameworks que de repente pode ser mais correto não é a palavra, mas ser mais adequado à sua atividade, né? A gente já viu vendedores muito bons fazendo o levantamento de necessidades com o Bunch, né? Que é uma técnica criada em 1960 pela IBM, uma coisa tipo, daqui a pouco vai fazer 100 anos, mas que funciona. Até hoje, e funciona bem pra caramba. A gente já viu vendedores fazendo levantamento de necessidades usando o GPCT, que é uma técnica que foi criada pela HubSpot, depois foi aperfeiçoada e tudo mais, mas é algo, cara, já não tão moderno quanto o Spin, mas que funciona em determinados modelos de negócio. A gente tem muito essa característica de usar o GPCT, né, em algumas soluções que a gente vende. Mas eu acho que um dos grandes desafios que eu vejo os vendedores enfrentando, cara, é assim, quando ele consegue fazer o levantamento de necessidades de forma correta, usar as perguntas certas, né? Porque assim, o levantamento de necessidades, ele não pode ser improvisado. Se você deixar
Presta atenção no que eu tô falando, hein? Se você deixar para desenhar as perguntas do Spin Selling, do GPCT, do Bunch na frente do seu cliente, a chance de você passar vergonha é bem grande. Porque você vai estar num turbilhão de emoção, né? E se você não parar para criar essa pergunta, que você já tem uma noção do que vai vir como resposta, você pode ser pego ali, né? Desprevenido. Mas eu também percebo, cara, que uma das coisas que os vendedores estão se desenvolvendo, tem dificuldade, e que vendedor de alta performance não tem, é transformar essas informações coletadas em algo que ele consiga conectar na apresentação da proposta. Então aqui é uma dobradinha, né? Como é que eu pego essa dor e eu empacoto isso dentro de um remédio, né? E segundo, como é que eu apresento esse remédio? Porque se eu errar na minha apresentação da proposta comercial ali do meu projeto, da minha máquina, do meu carro, da minha casa. Cara, dá pra colocar em qualquer cenário. E acho que o amigo ouvinte já entendeu isso. Se eu erro na hora de apresentar o remédio, o cliente vira e fala assim, entendi, eu tenho um problema, mas não tá doendo tanto, né? Sabe aquela dorzinha no ombro? Faz 2 anos que eu tô com dor no ombro. Uma hora eu vejo, né? Uma hora eu dou uma... Não, o cara tem que sentir a dor e ele tem que entender o que tá acontecendo que... Nossa, eu preciso resolver isso agora. Então eu entender como é que eu pego isso e transformo, né, numa proposta, numa cápsula de uma proposta, encapsula a proposta de um jeito que gere valor. E quando a gente faz esse movimento, aí vem a próxima técnica. A gente se diferencia do concorrente. Porque o que a maior parte das empresas querem fazer? Vender. E quando eu falo vender a todo custo, né? Tem gente que está tentando vender para o cliente quando está prospectando e abordando esse cliente, né? Pula levantamento de necessidades, a gente já sabe o que vai acontecer. Objeção, manda a proposta, o cara não retorna, manda o WhatsApp, ele some e tudo mais, né? Agora, essas empresas que não têm a técnica certa e nem o comportamento ajustado, né, não fazem parte da nossa audiência aqui do Papo de Vendedor. Isso eu posso ter certeza, não é, Dani? Com certeza, já ouviram a gente falar o suficiente, né, Lê? Já ouviram bastante aqui a gente falar. Por quê? Porque se a gente pula o levantamento de necessidades, né, se a gente sai direto da prospecção abordagem, já vai falar preço, já vai falar... Cara, não conecta. Entende? Não conecta. Pô, eu já contei algumas vezes aqui a história da churrasqueira, né? Eu fui trocar a churrasqueira de casa e eu não fui trocar a churrasqueira. Olha lá, começa assim a história, né? Eu tinha que trocar o grill, não a churrasqueira. A churrasqueira tá ótima, tá até lá, até hoje. Mas eu queria um equipamento melhor, já que eu tava desenvolvendo minha técnica de fazer churrasco. Eu penei, por quê? Quando eu entrava em contato com uma empresa, ela me mandava um folder com 6 opções. Eu mais perdido, né? Que cego em tiroteio. Eu falava, mas como é que eu vou escolher isso aqui? Eu só sei que eu não gosto da minha. Agora eu tô mais confuso ainda. Exatamente. Até que eu encontro um vendedor pelo WhatsApp, uma indicação. A gente começa a conversar. E esse vendedor, ele fala uma coisa pra mim que eu achei brilhante. Ele falou assim, cara, vou estar no seu condomínio no sábado. Posso passar aí pra te fazer uma visita de 10, 15 minutos, te mostrar e conhecer a tua churrasqueira? Então, o amigo ouvinte que reclama que não consegue tirar o cliente do WhatsApp, de repente você está com a abordagem errada durante todo o processo de vendas. Porque quando você está levantando necessidades do seu cliente e você convida ele para uma reunião online, uma call, um telefonema, uma reunião presencial, por exemplo, na sua empresa, e o cliente está engajado, ele vai... Uma videochamada resolveria o problema, né, Lê? Se ele não estivesse no seu prédio naquele final de semana, mas quisesse fazer uma chamada por WhatsApp, ele conseguiria te mostrar as coisas do lado de lá, você mostrava a churrasqueira do lado de cá, tava resolvido. Cara. E você sabe que eu sou analítico, né? Então eu mandei uma foto da minha churrasqueira com as medidas. Eu tenho certeza disso. Né? Com a largura do lugar e tal. O meu cunhado, que não é nada analítico, comprou a dele no Mercado Livre. Aí chegou, ele falou, funcionou. Eu falei, mas e se não funcionasse? Eu falei assim, mas bom que funcionou. Pura sorte. Bom que funcionou. Não, isso é padrão. Eu falei, não é padrão. Existe... O cara me mandou 6 opções, não é padrão. A gente tá brincando aqui, mas eu não sei se o cara que me vendeu era o mais barato ou era o mais caro. Eu sei que ele me deu o melhor atendimento. Então, quando ele tava na minha frente, me apresentando, me mostrando as opções no celular, essa aqui eu coloquei na casa do teu vizinho aqui de baixo, tal, se você quiser bater um papo com ele...
Porra. Você deixou uns 3, 4 falando sozinho no WhatsApp, enquanto você tava com um vendedor dentro da sua casa, pô. Exatamente. Quando o vendedor é interessante, a abordagem dele é interessante, a gente se conecta. E quando a gente se conecta, fica mais fácil da gente tomar uma decisão de fechar o negócio com o Daniel, com o Leandro, ou com quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Então, o lance é se diferenciar da concorrência. Só que é o seguinte, essa galera que acaba apresentando, acelerando, pula o levantamento de necessidades, o que acontece lá na frente? Você tem uma frase famosa que você fala no PASV lá. O que acontece quando você pula, quando você encurta o teu processo de vendas, Dani? Você vai receber um monte de objeção a mais, né, Lê? Na verdade, assim, você estava falando de personalizar a proposta, né? Às vezes a pessoa até faz um breve levantamento de necessidade, mas se você faz um breve levantamento de necessidade e não customiza a proposta, uma coisa não continua não conectada com a outra. Parece que você está passando preço de novo. Se você faz um bom levantamento de necessidade e você customiza a apresentação, né, você fala, ó, essa dor sua aqui a gente vai resolver desse jeito. Isso aqui você não precisa mais se preocupar, porque a gente vai ter essa funcionalidade, você vai usar assim, você vai deixar de gastar tudo isso aqui de dinheiro, e aí você vai passar a economizar tanto por mês, você vai começar a investir dessa forma, você vai receber isso daqui no final do processo. Você conduz o cliente a entender como ele se beneficia da solução, seja economizando, seja tendo menos dor de cabeça, gerando dinheiro, né? Uhum. Aí sim você passa preço e a pessoa enxerga valor. Se você não conseguiu conectar essas duas coisas, você fala assim, eu até preciso, realmente. Você me fez 2, 3 perguntas, eu concordei que talvez eu precise. Mas aí o preço vem seco, né? Se você consegue unir as duas coisas, levantamento de necessidade e apresentação de proposta, aí você constrói valor. Aí você começa a construir valor, né? Aí a apresentação de preço começa a ter uma conversa diferente, né? Aí você recebe menos objeção, aí você tem mais facilidade no fechamento. O fundo do funil fica 1000 vezes mais tranquilo, né? E aí a gente percebe, analisando os nossos alunos, que muitos deles, eles começam a vender mais. Esse é o principal relato. Puta, eu tô vendendo mais, né? Eu estou faturando mais. Mas não necessariamente eles estão prospectando mais. Porque o que você falou é brilhante. Quando eu chego no fundo do funil e eu não tenho tanta resistência para converter, para empurrar pro gol, né? Eu aumento vendas com o mesmo esforço de prospecção. Tudo bem que lá na frente ele vai querer prospectar mais porque ele vai querer vender mais. Beleza, justo, e tamo junto nessa. Agora, se eu tenho o meu processo de vendas consultivo bem construído, cara, eu diminuo a quantidade de objeções. E quando tem, eu já conheço a objeção. Eu já sei o que ele vai falar. Eu já estou preparado, eu já estou treinado, eu já tenho objeções que a gente ensina os nossos alunos a fazer o quê? A antecipar. Objeção preço. Antecipa. Fala, olha, empresas como a sua costumam investir de X a Y nessa solução. Isso está dentro do que você gostaria de investir? Antecipa, porque é melhor eu perder uma oportunidade por preço, né? Tipo, não é isso que eu estou imaginando e tudo mais, do que eu descer com ele lá no fundo do funil e perder ele lá, né? E quando a gente tem esse viés de vendas consultivas, a gente consegue manter um relacionamento de longo prazo, cara. Como a gente é interessante durante todo o processo de vendas, fica muito mais fácil da gente, no caso de quem tem carteira de clientes, né, fazer a carteira comprar e recomprar e comprar, ou seja, você aumenta o LTV da tua base de clientes, né, o Lifetime Value, o tempo em que esse cliente fica dentro da sua carteira, ele fica comprando, e você consegue também, aí é dica bônus, indicação. Porque cliente satisfeito, cliente que está comprando, que está ativo na sua carteira, ele te indica. Acabei de contar a história do cara da churrasqueira, não contei? Beleza. Você sabe para quantas pessoas eu indiquei esse cara? Quantas? No mínimo, umas 5 pessoas lá no grupo do condomínio. Porque é uma dor que existe, todo mundo que tem um apartamento igual ao meu, chega uma hora que quer um equipamento melhor. Quem trabalha com churrasqueira? Na hora. Porque o Léo me atendeu super bem, né? Mesma medida, é aqui perto, o cara já conhece. Ele já vem e tudo mais. Quando ele vem, ele sempre fala, você tá por aí, vamos tomar um café?
né? Ele brincou comigo e falou assim, pô, Leandro, você não foi a primeira venda que eu fiz no condomínio, mas você foi o cliente mais gente boa. Porque você foi o único que fez um café pra mim. Olha só. E quantas vezes eu não contei a história do Léo aqui, cara, no podcast? Não é a primeira vez que a gente tá falando disso. Então a venda consultiva, né, ela é mais lucrativa no longo prazo. E aí o amigo ouvinte tem que ter essa visão de longo prazo, ele tem que conseguir ter essa percepção, porque é isso que vai fazer com que a carteira dele ou a carteira dela seja uma carteira perene, uma carteira que traz resultado mesmo fora da curva. E aí, o que você achou desse episódio do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, você que está no YouTube ou no Spotify, deixa um comentário pra gente aqui, porque sim, nós queremos ouvir a sua opinião. Quero reforçar o pedido para você participar da pesquisa do Censo Papo de Vendedor 2025. Em menos de 3 minutos, você responde algumas perguntas para nós que nos ajudam a construir um Papo de Vendedor muito melhor ao longo de 2025. E quero reforçar o meu convite para você conhecer o Programa de Aceleração de Supervendedores. Temos a turma 11 começando agora em 2025 e sim, nós queremos acompanhar você o ano todo, de janeiro a dezembro, te ajudar a acelerar os seus resultados, mas acelerar, né, com a direção certa para você ter o melhor ano profissional da sua carreira. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!